Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de estudos sobre o caminho do guerreiro, sobre o Hagakure. E hoje, em especial, nós nos fizemos um questionamento que é eu ou clã? Eu ou propósito? Eu ou o meu mestre? Se você tivesse que escolher entre você e o grupo e a sociedade, o que você escolheria? Vamos estudar isso nesse vídeo de hoje. Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início efetivamente ao nosso vídeo de hoje sobre o caminho do guerreiro e nesse capítulo especial nós vamos contar uma história de um evento muito importante na vida do Yamamoto Tsunetomo, que é quando ocorre a morte do senhor dele, do mestre dele. Então, vamos acompanhar a história como ele fala. Ele diz: durante a minha estada na região de Kamigata, antes da morte do senhor Mitsushige, fui de súbito tomado por um forte desejo de regressar ao domínio. Tratei dos preparativos com Kawamura para comunicar as minhas intenções ao seu mestre Sanenori e embarquei na longa viagem para a saga, viajando dia e noite. Então o mestre Yamamoto estava numa missão que foi encomendada pelo senhor Mitsushige, que era para recolher alguns escritos, pegar alguns ensinamentos que estavam relacionados com a composição de algumas poesias, e ele precisou se deslocar até esse lugar na região de Kamigata para poder cumprir essa missão. Então, quando ele estava lá, após já ter obtido o material que ele tinha ido buscar, ele sentiu essa urgência muito grande de retornar. E foi aí que ele apressou os trâmites e iniciou a viagem de volta. Tive a sorte de concluir a viagem a tempo do falecimento de sua senhoria. Foi um milagre, pois quando parti, as notícias do seu agravamento súbito ainda não tinham chegado a Kyoto. Sinto que fui alertado pelos deuses para a sua morte iminente devido à minha firme convicção de que era o único servidor que eu considerava acima de todo o resto. Apesar de que meu serviço não se distingui por nenhum feito relevante ou virtude em particular, fui o único que sustentou a reputação de meu senhor quando ele morreu. Quando o senhor de um domínio morre, é trágico se nenhum dos seus servidores estiver preparado para o seguir. Sei isto, pois ninguém estava inclinado a fazer esse sacrifício pessoal quando o senhor Mitsushige morreu. Tudo o que é necessário é renunciar à sua vida em nome do Senhor. Esse mundo está cheio de homens covardes e sem coluna vertebral, que pensam apenas na gratificação pessoal e na satisfação dos seus desejos interesseiros. Foi por isso que o meu coração ficou inundado de desespero durante muitos anos depois de meu senhor ter soltado o último suspiro. Então, ao observar todo esse trecho do Hagakure, é interessante e nos chama a atenção algumas partes. O primeiro ponto que me chama muito a atenção é quando o mestre Yamamoto Tsunetomo ele diz assim: fui o único a sustentar a reputação do meu senhor. Ele foi o único a se colocar numa condição de dizer assim: eu sirvo tão bem ao meu senhor que vou acompanhá-lo nesse processo de retirada da vida pública. Porém, quando nós vamos trazer essa sustentação da reputação, ou seja, essa manutenção do legado, levar isso adiante através de um serviço verdadeiro, autêntico, nós precisamos entender uma coisa que é fundamental e aparece muito forte nessa frase: fui o único a sustentar a reputação do meu senhor. Na primeira etapa do treinamento, tudo que o mestre fizer vai repercutir na formação do discípulo. Depois é o oposto. Tudo que o discípulo fizer repercute na imagem do mestre. Como nós nos relacionamos com a reputação dos nossos instrutores, do nosso mestre? Quando eu desqualifico aquele que me ensinou, eu estou desqualificando a mim mesmo. Quando eu qualifico aquele que me ensinou, eu estou qualificando a mim mesmo.
Percebe? Então é uma atitude burra criticar o seu antigo mestre. E isso está relacionado com sustentar a reputação do seu senhor. Nos dias atuais, nós observamos, e é importante dar exemplos atuais, porque esse ensinamento, embora ele é antigo, mas ele se aplica nesse momento. E ele se aplica de uma maneira muito clara. Nos dias atuais é muito comum você ver um instrutor, uma pessoa que se desligou de uma determinada família, de um determinado grupo, viver criticando o mestre, falando que era ruim nisso, que era péssimo naquilo, que fazia isso errado, aquilo errado, que não era bom nisso, não era bom. A pessoa ela não se toca que ao fazer isso, ela está desqualificando todo o treinamento que ela recebeu. Ela está desqualificando a si mesma. Portanto, quando nós pensamos em trajetória, é importante entendermos que todo o nosso histórico, ele tem importância, ele reflete no momento presente, naquilo que nós estamos vivendo aqui e agora. Então, é importante o reconhecimento e a manutenção da memória daqueles que vieram antes de nós. Então, essa questão do legado no Oriente, ela é muito forte. E nós não podemos permitir que nas nossas escolas, nas famílias, nos clãs de Kung Fu, de Karatê, de Judô, de Jiu-Jitsu, nos dias atuais isso se perca. O legado e a memória dos ancestrais e dos mestres estão interligados. Nos dias atuais, em alguns casos os mestres têm olhado para os alunos e instrutores como número e como forma de exercer seu poder e controle. E os instrutores retribuem olhando para o mestre como uma oportunidade de serem reconhecidos num pequeno grupo. Essa relação de exploração mútua prejudica o legado. A pessoa ela começa a ter uma postura quase que de prostituição em relação à sua arte. Nós não vamos dizer que uma pessoa ela é obrigada a permanecer com um mestre ou com uma família a vida inteira. Nós sabemos que isso, nos dias atuais, é algo praticamente impossível, por muitas razões. E a primeira razão talvez seja, eu acredito que uma razão muito forte, não tem relação com preferência, com gostar ou não gostar, com achar bom ou ruim, mas tem relação com propósito. Às vezes, há um distanciamento entre o objetivo que uma pessoa está querendo e que aquele clã está exercendo. Então, quando isso acontece, quando esses objetivos eles já não são mais os mesmos, isso é uma diferença que é irreconciliável. Porque algumas pessoas elas conseguem manter um padrão de fidelidade mesmo quando elas já não estão mais de acordo com aqueles objetivos. A pessoa ela continua ali por alguma razão. A pessoa ela tem a opção de dizer, olha, eu cheguei no limite daquilo que eu poderia ir em relação a esse objetivo, eu tenho outro. O meu propósito é outro, eu tenho clareza sobre onde eu devo chegar. E eu preciso encontrar um lugar, encontrar pessoas que estejam de acordo com esse objetivo que eu tracei para mim. Então isso é algo, é um evento que acontece na vida de muitas pessoas e que nos dias atuais não é mais um crime de morte, né? Não é como era antigamente. E até antigamente também acontecia isso, às vezes era um senhor que olhava para o seu vassalo e dizia, você não serve mais, vai embora, você está demitido. E aí o vassalo ele virava um ronin, era um samurai sem casa, ele vivia caminhando por aí e tentando encontrar um outro senhor para servir ou uma outra função para ele poder se encaixar. Ele ficava como um ronin. Então isso é uma coisa que também acontecia antigamente. Tanto o senhor poderia demitir o vassalo, como o vassalo poderia se desligar, né, do seu senhor. Porém, isso antigamente era algo muito mais exigente, porque a fidelidade ela era cobrada uma fidelidade muito maior. Nos dias atuais, isso já não tem tanta força. Mas mesmo que isso aconteça, né, se desvincular, né, por que olhar para trás e dizer bem assim, normalmente quando a pessoa se desvincula, ela tem razões, ela tem motivos, mas evita transformar esse motivo em uma razão pública. Evita alardear isso, porque no momento em que você está fazendo aquela debilidade, aquele aspecto negativo que você viu no teu clã, na tua família, no teu mestre, não importa
onde você viu esse aspecto negativo, se torna o teu próprio aspecto negativo também. Porque no momento em que você envergonha o teu mestre, mesmo que não seja mais, você está envergonhando a si mesmo. Então eu acho esse ponto, ele tem uma relevância, né? Sustentar a reputação do Senhor. O segundo ponto, o mestre ele fala textualmente o seguinte: tudo que é necessário é renunciar à sua vida em nome do seu Senhor. O mundo está cheio de homens covardes e sem coluna vertebral, que pensam apenas na gratificação pessoal e na satisfação dos seus desejos interesseiros. Então aqui tem essa comparação entre o objetivo pessoal se sobrepor ao objetivo do clã. E isso é algo muito forte, porque nós entendemos que a partir do momento em que uma pessoa ela está dentro de um ambiente, de um contexto, e que o objetivo dela já se tornou tão maior do que o objetivo do clã, essa pessoa já não pode mais estar aí. Essa pessoa ela já não pode mais estar aí. Ela deve, de fato, se retirar. O que muitas vezes acontece é que a pessoa ela está no ambiente e ela continua agindo de maneira interesseira, atuando para seu próprio proveito, querendo se promover, querendo passar por cima de outras pessoas, querendo destruir a imagem de alguém para que possa dar um passo a mais para cima. Então isso é muito frequente, isso é muito comum. Então nós estamos falando aí de uma pessoa completamente focada em si mesma, em uma pessoa autocentrada. E nada mais desinteressante e desagradável do que uma pessoa que só pensa em si. Já encontrou uma pessoa que você começou a conversar com ela e ela só fala dela, o que ela pensa, o que ela quer, o que ela gosta, o que ela não gosta, como a vida dela é interessante, como a vida dela é extraordinária, como a vida dela é boa, e o restante não existe. E você tem um interlocutor, tem uma pessoa que está ali te ouvindo, mas e por que você não para um minuto de falar de si mesmo e diz assim, sim, e você? O que você faz? O que você gosta? O que você lê? As pessoas mais interessantes são as pessoas que se interessam pelos outros. Eu lembro que uma vez teve um evento assim muito interessante que nós saímos para encontrar um casal relacionados com a parte profissional. Fomos ter um encontro em uma cidade aqui próximo. E aí sentamos num restaurante ali, marcamos em um restaurante, sentamos lá para comer. E foi mais de uma hora, né? A pessoa, né, falando de si. Ali era interessante porque parecia que o mundo girava em torno daquela pessoa. E aquilo se tornou tão enfadonho, mas tão cansativo, mas tão chato, mas tão... que a vontade é que aquele encontro ali acabasse muito imediatamente, porque de tão desagradável que aquilo se tornou. Então, assim, é inteligente você se interessar pelas outras pessoas. O egoísmo, ele é contraproducente, ele afasta, ele distancia as pessoas. Você se torna uma pessoa não grata, uma pessoa desagradável, desinteressante, chata, quando você só fala de si, só pensa em si. Então é como o mestre está falando aqui, ele diz que o mundo está cheio de homens e mulheres covardes, sem coluna vertebral. Por que sem a coluna? O que é a coluna? A coluna é a representação dessa... Os chineses, eles falam, né, que o que une céu e terra é a coluna do homem. Né? Através da coluna que você vai unir as energias do cosmos com a energia da terra. E isso vai se mesclar no coração do homem. Então é algo interessante porque a coluna ela é a representação de um grande bastão. Né? Quando os chineses eles falam assim, conseguir um bastão na juventude para ter em que se apoiar na velhice. Isso está relacionado exatamente com essa coluna. Né? Treiná-la, prepará-la para que ela tenha energia, para que através dessa conexão entre céu e terra, né, a pessoa ela tenha uma postura humana, uma postura altruísta, uma postura autêntica, verdadeira. E dessa forma, essa pessoa se torne necessária para a sociedade. Então,
Os deuses, eles nunca entregam seus mistérios a uma pessoa autocentrada. A pessoa ela tem que ter uma capacidade de se desvincular, né, da sua própria imagem, do seu querer, dos seus desejos egoístas para poder servir ao todo. E dessa maneira nós vamos nos tornando pessoas cada vez melhores. Então, queridos, essa é a reflexão de hoje, eu ou o clã? E eu pergunto para você agora, você ou o seu clã? O que é que você escolhe? Não julgando certo e errado, isso é bom, isso é ruim, isso está certo, isso está errado. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada vida é única. E cada pessoa carrega em seu universo interior um mundo. Então, cada um sabe onde lhe dói a dor, ou onde lhe causa prazer e alegria. Então, cada pessoa sabe da sua própria trajetória. Então, sem julgar a trajetória de outros, mas sim trazendo essa reflexão cada um para si. É você ou o clã? E se você está dentro do seu clã, coloque-o acima de você. No momento em que você não puder mais fazer isso, aí sim se retire, porque o seu propósito se tornou maior do que o próprio clã. Não vou julgar se isso é bom ou se é ruim. Só o tempo vai dizer se o seu propósito era realmente maior ou se o fato de você ter saído dali foi uma atitude egoísta. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.